Fala galera, Priscila na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e seguimos aqui na nossa Unicentro amada. Olha só, essa redação eu já sinalizei aqui algumas palavras repetidas para conversar com vocês sobre isso. O que acontece? Eu sempre comento nos vídeos a importância de vocês atenderem ao tema, a importância de vocês abordarem exatamente aquilo que a proposta solicitou para vocês. Isso é fundamental. Porém, contudo, entretanto, todavia, alguns alunos acabam extrapolando isso e aí acabam sendo repetitivos, porque retomam demais as palavras-chave da proposta. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nessa redação. A aluna acabou sendo muito repetitiva, porque ela mencionou várias e várias vezes as palavras-chave aqui no texto. Então, vamos lá à correção da redação. Eu já deixei marcadinho aqui algumas das palavras repetidas, tudo bem? Claro que tem algumas outras, eu não marquei todas, mas apenas para vocês terem uma ideia aí nas palavras repetidas. E ela teve um erro grave, gente, que foi o quê? A repetição de conectivo, tá? Tem que ter muito cuidado para não repetir conectivo. Gente, nós temos 22 linhas, então não dá para vocês repetirem os conectivos. Façam uma lista dos conectivos para evitar repeti-los na redação, tudo bem? Então vamos lá. Opressão religiosa naturalizada do passado ao presente. A perseguição de cristãos no Império Romano, as cruzadas e o catecismo forçado de povos indígenas pelos jesuítas são alguns fatos históricos que apresentam intolerância religiosa. Porém, essa intolerância não se restringe ao passado, pois, especialmente em um contexto polarizado como o atual, ela é fundamentada numa relação de opressão e naturalizada pela sociedade. Olha só, não é toda a sociedade que naturaliza, não é toda. Então, você não generalize, procure não generalizar. Então, assim, ó, por parte da sociedade, por grande parte da sociedade. Tudo bem? Aqui você poderia ter sido um pouco mais autoral, né? Por mencionar algo, por exemplo, assim, né? A intolerância está presente na história da humanidade. E aí você desenvolve quando que ela está presente. E aí você pode colocar na sequência, ó, entretanto, essa, porque aí você já eliminaria uma repetição aqui, entendeu? Essa não se restringe ao passado, uma vez que, entendeu? E aí já ficaria mais fácil de você argumentar. Ou só retirar aqui o essa também, tá bom? Em primeira análise, a intolerância religiosa sempre se estabelecerá por uma relação entre opressor e oprimido, visto que há um extremismo ideológico na sociedade polarizada. Em primeira análise, a intolerância religiosa sempre se estabelecerá numa relação entre opressor e oprimido, visto que há um extremismo ideológico na sociedade polarizada. Aqui, para você não ter um em primeira análise, né, já que não é obrigatório você fazer essa menção, o importante é que haja um gancho semântico entre os parágrafos, você poderia ter colocado algo assim, ó. Esse extremismo ideológico e religioso, e aí colocaria um travessão, né, que é vivido devido à polarização na sociedade, faz com que haja ainda mais o estabelecimento entre opressor e oprimido. Tudo bem? Dessa forma, mesmo que o oprimido consiga romper com sua opressão, ele agirá como opressor quando detiver o poder. Essa inversão entre agente e paciente é explicada por Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido e é anotada na história cristã, que inicialmente era oprimida pelos romanos e após sua ascensão passou a oprimir outras religiões, como o islamismo nas cruzadas e crianças indígenas no período jesuítico. Tais fatos evidenciam a perpetuação opressora da intolerância religiosa numa polarização. Olha só, aqui você acabou dando muita ênfase
pro repertório, tá vendo? E aí eu quero te perguntar o seguinte: em que medida esse fato histórico, em que medida essa situação, em que medida esse conceito comprovam que há a intolerância religiosa atualmente? Entendeu? Então, assim, ó, você acabou dando mais ênfase para a alusão, mais ênfase para esse comentário do que para o seu argumento. E aí, se você for pensar, por exemplo, as matrizes africanas, as religiões indígenas, essas religiões elas não oprimem as outras, entendeu? Talvez você devesse falar na questão de intolerância mesmo, não nessa questão de violência, porque é fato que que o catolicismo, né, que a religião católica, especialmente as religiões eurocêntricas, elas são mais agressivas, mais violentas. Mas isso é histórico. Mas aí trazer para a redação, trazer para o atual é o que fica mais difícil, porque aí fica um pouco desarticulado. Então, o que, que eu sugeriria? Que você alterasse essa alusão, que você nem trouxesse essa questão do oprimido, do opressor, porque olha só, nós, quando vamos escrever a redação, nós precisamos ter a consciência de saber abandonar, sabe? De ter abandonar a alusão. Por quê? Porque não é toda alusão que dá certo no seu texto, não é toda alusão que pode ser bem utilizada na sua redação. E aí, pensando no planejamento do seu texto, ficaria melhor você trazer a questão do Rubem Alves, quando ele fala da pretensão de posse da verdade torna impossível a tolerância. E aí ficaria melhor articulado para você falar dessa intolerância presente. Por que, que há a pretensão de posse da verdade? Porque quando eu acho que a minha religião ela é melhor do que a sua, ela é a única verdade absoluta, eu nunca vou ser tolerante. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer destruição de imagens sacras, vai acontecer os incêndios criminosos nos terreiros de Umbanda, vai acontecer esse preconceito velado em relação à macumba, por exemplo, e à pombagira, e aí você sabe o que, que acontece. Porque aqui o que, que aconteceu? Você deu mais ênfase para a alusão do que para o seu argumento. E aí eu quero que você pense, perceba que você faz menção o tempo todo da polarização. Você fala dessa questão da polarização na sociedade polarizada, de como a polarização é um problema, mas você não me comprova essa polarização. Você não fala para mim como que essa polarização se materializa. Você não menciona, por exemplo, que o Estado é laico e que as pessoas utilizam dessa intolerância religiosa para querer impor as suas religiões e aí fazer com que essas religiões decidam ou definam algumas coisas da sociedade, entendeu? Então eu gostaria que você revesse aí, né, rever esse repertório. Além disso, a naturalização desse crime de ódio se manifesta no não espanto da sociedade em comentários ofensivos ou com piadas sobre certas crenças e rituais religiosos. Aqui você poderia colocar assim, ó. Além disso, esse crime de ódio é naturalizado quando muitas pessoas não se espantam com a sua existência, sei lá, não se espantam com a sua existência, ou não se espantam com as suas ofensas, ou não se espantam com as suas agressões, entendeu? Eu acho que ficaria melhor só pensando para tirar aqui a sociedade e pensar para ele ficar menos extenso, para ele dar uma diminuída aí. Essa inércia se caracteriza como uma violência simbólica, termo do sociólogo Bourdieu. E aí aqui você poderia ter colocado assim, ó, termo cunhado pelo sociólogo, tudo bem? E aí eu sugiro que você coloque entre travessões. Por quê? Porque usar os travessões mostra que você tem domínio da língua. Usar os travessões de uma maneira efetiva mostra que você sabe usar a língua. Então, procure usar os travessões pelo menos uma ou outra vez no seu texto.
pois reflete a legitimação de uma violência por uma sociedade polarizada que considera uma crença superior à outra. E aí aqui, ó, a legitimação de uma violência velada e, ao mesmo tempo, escancarada, que considera uma crença superior à outra. Tira ali a sociedade polarizada, tudo bem? Dessa forma, instaura-se um hábitos que estrutura a perpetuação da intolerância, e da violência extrema. Diante do exposto, é notória a concordância, a perpetuação da relação entre o oprimido e o opressor que a intolerância religiosa estabelece, principalmente em uma sociedade polarizada que naturaliza tal violência. Essa realidade nociva, muito bem, traga mais palavras que indiquem juízo de valor, traga mais, tudo bem? Impede o desenvolvimento social e ecoa no presente fator que deveriam se restringir ao passado, né? Que deveriam se restringir ao passado. Então, rever, né? Fatos, desculpa, que deveriam se restringir ao passado. Muito bem, gostei aí da sua conclusão, só cuidando, obviamente, para não repetir muitas palavras, tudo bem? Muitas palavras, cuidado aí para não repetirem isso. Amor, eu quero que você reveja a questão da repetição de palavras, eu quero que você reveja a estrutura do seu texto, o planejamento da sua redação. É muito importante que esse planejamento seja realizado. Qual argumento que eu vou trazer aqui? Qual alusão que eu vou trazer para sustentar? Qual argumento eu vou trazer aqui e qual alusão eu vou trazer para sustentar. É importante que isso seja muito bem definido no seu texto. E lembre-se, o foco sempre deve ser o argumento, meu amor, nunca a alusão. Então perceba, quando você vê que você está dando mais ênfase para a alusão, abandona e volta ali para o argumento. Tudo bem? Vamos lá então? Bora, minha filha. Bora que nós temos chão. Bora escrever redação.